Olá, vamos a mais um resumo da nossa aula do estudo sistematizado da doutrina espírita Wesley, que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, presencialmente, na sede da Associação Municipal Espírita de Caruaru. E o tema que vamos tratar, trazendo para vocês aqui, é exatamente o conceito e o entendimento de espíritos errantes. Na nossa aula, nós fizemos um trabalho de discussão filosófica e fizemos a leitura do subsídio que está na apostila fornecida pela Federação Espírita Brasileira, da qual nós usamos para acompanhar. Nas nossas discussões, nós vimos que os espíritos, eles reencarnam no corpo biológico para uma experiência evolutiva. Depois dos momentos finais da sua vida, numa espécie de transição que passamos a chamar de morte, ele volta ao mundo espiritual. É um mundo definitivo, porque o mundo aqui na Terra é um mundo temporário. Nessas experiências, ele volta ao mundo espiritual, pode passar horas nesse mundo espiritual, ou até milhares de séculos. Normalmente, aqui na Terra, segundo o espírito Viana de Carvalho, que citamos lá na nossa aula presencial, na obra do médium Divaldo Pereira Franco, que fala sobre a atualidade do pensamento espírita, a média no mundo espiritual é de 70 anos para aqueles que reencarnam aqui na Terra. Então, depois de passar esse período ou curto ou prolongado no plano espiritual, esse espírito volta à Terra numa nova experiência reencarnatória. Normalmente, esses espíritos vão evoluindo, reencarnando, até que não precisam mais da necessidade da reencarnação para evoluir. Após eles terem conquistado a evolução moral suficiente para abandonar a experiência reencarnatória para continuar o seu progresso. Então, o intervalo entre as reencarnações chamamos de erraticidade. E o espírito que precisa de reencarnar, intervalo das suas reencarnações, nós o chamamos no plano espiritual de espírito errante. Então não há espírito errante encarnado. Espírito errante é um espírito desencarnado, aguardando o momento no plano espiritual para continuar sua evolução através das reencarnações. A palavra errante, que Allan Kardec usa para denominar esses espíritos que ainda necessitam de reencarnar e estão no plano espiritual, é considerado no mesmo entendimento da língua portuguesa. Porque no francês errant, esse significado é o mesmo contexto na língua portuguesa, que é um espírito que não está fixo naquele local e que está e vagueia. Então, este estado de erraticidade é um estado para os espíritos que ainda precisam reencarnar. Por serem espíritos que ainda necessitam evoluir e também há uma evolução variável entre eles, nem todos os espíritos que desencarnam vão para o mesmo lugar. Há inúmeras dimensões e localidades no plano espiritual onde eles vão passar esse período entre uma encarnação e outra. Esse espírito necessita reencarnar, que chamamos de errante, ele vai ter um local apropriado à sua evolução intelectual e moral. Então, Allan Kardec aqui diz que esses espíritos errantes, eles sempre vão ter a necessidade de progredir através das reencarnações. À medida que eles vão necessitando dessa reencarnação, eles vão sendo amparados pelos espíritos superiores. Por conta da sua situação diversa intelecto-moral, as regiões no plano espiritual também são diferentes. E cada um irá para aquele local que merecer, de acordo com o seu grau de perfeição que tenha alcançado. Um ponto que recebeu destaque nos nossos estudos e também é destacado na proposta da apostila da Federação é
sobre a sobrevivência dos animais no plano espiritual. E os espíritos superiores esclarecem que esses animais, após a morte, eles ficam no mundo espiritual numa espécie de erraticidade, ou seja, um estado de erraticidade mais diferente da erraticidade do homem, do espírito. Porque o homem pensa e obra por sua livre vontade. Já os animais não. Então eles são amparados por espíritos superiores, espíritos que são especializados de receber esses princípios espirituais dos animais, retorná-lo a uma nova experiência reencarnatória no corpo da qual ele necessita para evoluir. Os espíritos dos homens é diferente do princípio espiritual dos animais e tem necessidades diferentes. Portanto, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, os animais, após o seu desencarne, e o tempo muito curto que ele passa no mundo espiritual. Então, após diversas discussões e colocações dos participantes lá do nosso estudo, nós chegamos à conclusão que espíritos errantes são aqueles espíritos que estão no mundo espiritual aguardando uma nova experiência no corpo da carne, uma nova reencarnação. E estado de erraticidade é exatamente o intervalo, o tempo que ele passa no mundo espiritual aguardando. Então, todo espírito que está no mundo espiritual aguardando uma nova reencarnação para evoluir é um espírito errante. O intervalo entre as duas reencarnações chamamos de erraticidade. Não importa o local onde você esteja no mundo espiritual, ele é apropriado ao seu merecimento. Pode ser muito feliz e muito desgraçado o estado errático do espírito no mundo espiritual. Então, agradecemos a todos que participaram lá do nosso estudo, fizeram suas colocações e vamos aguardar a nossa próxima aula. Tudo de bom, muita paz, muita saúde a todos.